Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês como eu realmente superei a ansiedade. Eu sou Raiane Gonçalves, mentora de qualidade de vida, especialista em neurociências e dedicada diariamente a desvendar a ansiedade. Turma, eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada no ano passado e desde o diagnóstico, eu me dediquei diariamente a enfrentar essa situação, a melhorar e a retomar a minha qualidade de vida. Já tem outros vídeos aqui que eu conto mais especificamente como que era esse processo para mim, como foi doloroso a época que eu estava realmente com TAG. E eu vou contar agora um pouquinho para vocês o que eu fiz então, desde o diagnóstico até hoje, que me ajudou a superar de fato a ansiedade e a retomar o equilíbrio e a qualidade de vida que eu tenho hoje. Com certeza, o primeiro passo foi eu ter decidido que eu teria uma vida melhor, que eu queria uma vida melhor e que eu merecia uma vida melhor. Chegou um momento que eu me olhava no espelho e eu realmente não me reconhecia mais. Eu estava muito triste, muito afetada, a ansiedade tinha dominado de fato a minha vida. E foi nesse momento que eu virei, que eu olhei para mim no espelho e eu prometi para mim mesma que eu faria de tudo para me tirar dessa situação, para voltar a me sentir bem e para poder viver com paz, com tranquilidade, com alegria, né? Todos nós merecemos sermos felizes. E com a ansiedade é muito difícil isso, né? É muito difícil você se sentir bem, você passar os dias de forma leve, com aquele monte de preocupação na cabeça é quase impossível, quase inviável. Então, o primeiro passo, de fato, ali foi eu ter decidido que eu iria enfrentar isso, que eu ia assumir o pior que fosse, mas eu ia melhorar, eu ia conquistar a vida que eu merecia viver, né? Esse foi um primeiro ponto ali, um primeiro passo que eu dei, que eu precisei dar para superar essa ansiedade. Um segundo ponto muito importante, porque depois de ter decidido, né, vem um tá. E aí, o que eu faço agora? Eu comecei, gente, pelo autocuidado. Também já falei aqui pra vocês em outros vídeos sobre a questão da autoestima e do autocuidado, como eles são abandonados quando nós estamos com um transtorno de ansiedade. O meu era o transtorno de ansiedade generalizada, então eu tinha ansiedade perante muitas situações, sobre muitas questões, e isso limitava muito o meu dia a dia. Eu fui ficando de fato cada vez mais sozinha, mas eu também deixei de me cuidar. Porque era tanta preocupação na cabeça com tantas coisas que o autocuidado ele foi ficando de lado. E assim, era questão de nem lavar um cabelo, da preguiça pra ir tomar banho, porque eu gastava tanta energia com as preocupações que esses hábitos de autocuidado eles foram ficando completamente de lado, eu fui me abandonando, né? Eu passei a comer de forma muito desregulada, comia muito doce, muita porcaria. Eu pedia iFood todo dia, porque eu queria abraçar as minhas emoções através da comida, só que não é assim que a gente abraça as emoções, né, de forma eficiente. E a primeira coisa que eu também comecei a fazer depois que eu decidi que eu ia mudar de fato a minha vida, que eu ia ter uma qualidade de vida melhor, foi começar a cuidar da minha rotina. Então eu passei a organizar o meu dia a dia, a melhorar os meus hábitos. Então eu coloquei o exercício como uma prioridade, a alimentação como uma prioridade, o sono principalmente, né? Eu sou formada, graduada inicialmente em educação física, então essa relação com os hábitos saudáveis para mim já era muito claro que eles iriam me ajudar nesse processo, porque um estilo de vida saudável, ele permite um corpo saudável e uma mente saudável, né? Então, eu já tinha essa noção, então eu só comecei a priorizar esses comportamentos no meu dia a dia, e esses comportamentos foram me fazendo me sentir já melhor nessa trajetória. Então, primeiro eu decidi que eu ia melhorar e aí eu comecei com o básico aqui do dia a dia, né? Vou passar a dormir bem, então
não vou ficar dormindo mais tarde, vou dormir às 8 horas, vou controlar um pouquinho minha alimentação, vou colocar um horário para eu me exercitar e vou começar a tentar me exercitar. É claro que não é tudo lindo e maravilhoso, no papel fica, né? Tudo lindo. No dia a dia realmente é difícil, eu precisei de bastante persistência, né? Não desistir realmente no processo, porque não é uma tarefa fácil você mudar comportamentos e hábitos que já estão ali intrínsecos, principalmente para quem tem um transtorno, né, gente? Então foi um processo gradativo, mas que eu não desisti, que eu não abri mão. E hoje eu tenho já uma rotina bem estruturada, bem saudável, eu tenho um controle muito grande dos meus hábitos no dia a dia. E hoje sou até de forma natural, eu não me esforço mais para fazer eles acontecerem, né? Depois que eu organizei a minha rotina, que eu organizei a minha vida, estruturei os meus hábitos, eu passei a olhar para os meus ambientes e para as pessoas que estavam ao meu redor. Porque eu passei a me sentir um pouco melhor, minha autoestima estava melhorando, eu estava me cuidando, a energia também fica diferente, a disposição é outra, e isso foi começando a me dar força para esse próximo passo, para olhar para situações do meu dia a dia e entender o que estava me fazendo bem e o que não estava me fazendo bem. Então eu consegui olhar para pessoas, para lugares, eu comecei a tirar as coisas que não me faziam bem. Então, por exemplo, depois que eu organizei os meus hábitos, a minha rotina, eu passei a ter um horário de dormir. Então, todas aquelas pessoas que não entendiam os meus hábitos, que julgavam a minha rotina, que julgavam o meu dia a dia, que ficavam, mas nossa, agora você tá chata, que você não tá mais comendo as coisas, agora você tá chata, que você não vai nos eventos à noite. Todo mundo que começou a julgar muito as minhas mudanças, que eu sei que são mudanças positivas, porque eu estou me cuidando mais, eu estou me sentindo melhor com elas, todas as pessoas que julgaram essas mudanças, eu comecei realmente a eliminar, não dar mais tanta importância, não fazer tanta questão. Porque se a pessoa não consegue reconhecer que eu estou me sentindo melhor, que eu estou melhorando, que eu estou fazendo algo positivo pela minha vida, e ela não consegue entender isso, ela não fica feliz por isso, ela não é uma pessoa que realmente eu tenho que considerar, porque ela não se importa de fato comigo. E por que eu vou me importar com ela, entende? Então eu comecei. Esse foi um processo bem difícil, né? Pra maioria das pessoas, porque é delicado a gente tirar pessoas da nossa vida, a gente tirar ambientes da nossa vida. Então, deixar de... E até assim, por exemplo, com o meu pai mesmo, a gente tinha, quando ele fazia eventos na casa dele, churrasco, essas coisas, a gente sempre fazia caipirinhas junto, era um momento ali nosso, de pai e filha, que eu fazia sempre pra ele. E nessa decisão de mudança de estilo de vida, eu parei de beber. Só que ele entendeu eu parar de beber, a gente não deixou de interagir, entende? A gente perdeu esse momento da caipirinha, que era só eu e ele ali, eu sempre fazia pra nós dois e tudo. Perdeu o momento da caipirinha, mas a gente construiu agora novas formas de interagir sem o álcool. Então a gente ressignificou a relação. Então tem situações que dá pra fazer isso, né? Tem situações que, infelizmente, se a pessoa não entende, não compreende a situação, a gente acaba tendo que cortar, porque se meu pai entendesse mal isso, agora você tá chata, agora tanana, ia ficar uma relação desgastante, aí talvez um afastamento seria realmente o mais adequado para você superar a ansiedade ali em si, porque é um momento crítico, talvez depois que você estiver com uma inteligência emocional bem estabilizada, você estiver se sentindo forte para lidar com essas situações e com essas pessoas, aí tudo bem, mas quando a gente tá com um transtorno, realmente tem muitas coisas que a gente tem que evitar pra gente se sentir melhor, pra gente construir força, para depois conseguir enfrentar a situação, entende? Então, eu olhei muito para esse ambiente, ajustei as pessoas, eu inclusive finalizei um relacionamento, né? Terminei o relacionamento que eu vivia naquela época, porque eu identifiquei que não estava mais fazendo sentido, o ambiente não fazia sentido, as pessoas não faziam sentido, então eu fui ajustando essas questões, e isso fez eu me sentir ainda melhor, porque o ambiente agora estava favorável para minha mudança, para o meu enfrentamento, para desenvolver a minha autoestima, para desenvolver a minha confiança, estava tudo mais favorável. Só depois, então, que eu estruturei minha rotina, que eu estruturei meus hábitos, que eu ajustei os ambientes, que eu me sentia já bem melhor, a ansiedade ainda estava um pouco presente, principalmente para situações específicas, que os meus medos estavam envolvidos, que eu fui começando a enfrentar de fato os medos. Então,
o medo de sair na rua, depois que eu ajustei todos esses hábitos, eu já estava me sentindo mais forte e pronta para tentar encarar isso. Mesmo com medo, eu fui e eu fiz. Então, eu comecei a enfrentar um medo um a um. E, gente, o enfrentamento do medo, ele é fundamental para o tratamento do transtorno de ansiedade, tá? Não tem como tratar a ansiedade sem enfrentar o medo. Então, sim, é uma coisa que é difícil, é desconfortável, porque eu não gostei de sair na rua a primeira vez, mesmo eu me sentindo, mesmo eu estando melhor, né, do que lá no início, antes de eu começar a enfrentar a ansiedade em si, eu ainda sentia muito desconforto para sair na rua. O coração ainda acelerava, a mente ainda ficava a milhão, aquela sensação de aperto ainda existia. Só que eu fui mesmo assim. Eu ter feito aquelas mudanças me deu força, me deu, assim, um certo equilíbrio para enfrentar o medo, mas o medo ainda estava ali. Então, quando eu fui enfrentar a primeira vez, foi extremamente desconfortável. Mas eu fui de novo, eu persisti, até que eu consegui olhar para a situação e dar informações para o meu cérebro de que aquilo não era realmente algo tão perigoso assim. Não é porque eu vou sair na rua que eu vou ser assaltada, entende? Pode acontecer, mas não é um fato. Então não tem por que eu evitar de sair com esse medo. Eu posso ter o medo de ser assaltada, ter a atenção, ter o tananã, mas eu não preciso ter essa questão de me privar daquele medo exagerado, entende? Então, o enfrentamento do medo, ele vai ajudando com isso. Ele vai ajudando a mostrar pro seu cérebro que não precisa ter tanto medo assim. Então, quem tem medo de altura, né, que às vezes tem medo de ir numa sacada. Pô, conforme você vai se aproximando da sacada, porque todo mundo, assim, que não tem o medo da sacada, sabe que a sacada é segura. Então, é só você começar a trazer essa informação pro seu cérebro. O enfrentamento do medo é isso. Então, eu fiz também algumas pesquisas, então eu comecei a pesquisar qual era o índice de assalto, assim, são 50 pessoas saindo na rua agora. Quantas pessoas são assaltadas dessas 50? Às vezes é uma, às vezes não é nenhuma, a proporção é maior. Então eu também fui atrás de dados para mostrar pro meu cérebro que não precisava ter medo disso. Não precisava ter medo dessa situação aqui. Mesmo, e também pensar assim, mesmo se acontecesse alguma coisa quando eu saísse, se eu fosse assaltada, o que seria mais ruim? Eu só ia perder meu celular, meus dados ali, né, o dinheiro em si, mas isso dá para recuperar, não é o fim do mundo, né, essa perda. Então, o enfrentamento do medo, ele foi feito dessa forma, trazendo informações que contribuíssem para a quebra do medo, pensar que as consequências não são o fim do mundo, e buscando me expor às situações. Que eu ia concluir todo esse cenário, eu consegui mostrar pro meu cérebro que não precisava ficar tão preocupada com isso, né? Porque não é realmente algo de extrema relevância, de extrema importância. E aí, enfrentando os meus medos, desenvolvendo coragem, enfrentando a ansiedade, depois que eu realmente olhei pra minha vida e eu pensei, nossa, agora eu tô vivendo com qualidade, não estou realmente mais tendo crises. Foi nesse momento que a gente consegue identificar que a gente superou a ansiedade. Gente, nesse processo eu tive acompanhamento com psicóloga, tá? Foi alguns meses de acompanhamento, isso me ajudou muito a me dar força. Todo esse processo de enfrentamento do medo eu fiz com acompanhamento da psicóloga, então isso também faz muita diferença, tá? Eu dei aqui o passo a passo do que eu fui fazendo nesse processo, mas se você tiver condições de ter, sim, um acompanhamento de um psicólogo, isso ajuda muito você ter um suporte, ter com quem contar, alguém para te ajudar. Então vale muito a pena o investimento na sua saúde, porque depois que você melhora, a vida fica linda de fato. A gente passa a voltar a ver cores do mundo, porque eu sei bem que quem tem um transtorno de ansiedade ainda que tá ali bem presente, a gente passa a ver cada vez o mundo mais cinza, cada vez a gente começa a acreditar que as pessoas são ruins, que o mundo é ruim, que tudo é ruim. E não é assim, né? A realidade em si tem muitas pessoas boas, eu encontro pessoas muito boas todos os dias. E depois que eu enfrentei essa ansiedade, que eu passei a voltar a ver cores, eu foquei no desenvolvimento da minha inteligência emocional
para que a ansiedade não tomasse conta novamente. Então hoje, dia após dia, eu estudo muito sobre inteligência emocional, sobre os sentimentos, sobre as situações, de como lidar com as situações melhor, de como lidar com as pessoas, para que eu mantenha essa estabilidade no meu dia a dia, para que eu mantenha essa paz que eu estou, né, que a ansiedade não volte a gritar dentro de mim novamente. E se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo, se você acha que alguém pode se beneficiar também, compartilha, curte, se inscreve no canal, isso ajuda muito. Gente, a curtida de vocês faz os vídeos entregarem, que é uma beleza, tá? Tenho vídeos aqui que tem as visualizações, não tem curtida, eles acabam não crescendo. Os vídeos que tem curtidas crescem. Então curte, deixa o seu like aqui para alcançar mais pessoas, pra gente ajudar as pessoas a entenderem que é possível sim superar a ansiedade, que é possível viver melhor, que exige, claro, né, uma energia, um esforço, mas que vale muito a pena. Tem muitas pessoas que acreditam que vão conviver com a ansiedade durante a vida inteira e não precisa ser assim, tá? Não foi pra mim, não vai ser pra você, você também vai conseguir enfrentar essa situação. E a gente se vê então, turma, no próximo vídeo.